Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa em 1760, na metade do século XVIII, e ela vai até 1840, ou seja, na metade do século XIX. E quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente fala de máquinas, e as máquinas elas são inventadas para produzir, né? As máquinas elas foram inventadas para produzir mercadorias, que era um sonho dos comerciantes e que através dessas mercadorias eles poderiam conseguir lucros e ganhar em cima disso. Então, a intenção das máquinas era facilitar a vida do homem, a vida das pessoas e gerar lucro para o burguês, para o empresário, para aquele que detinha um poder aquisitivo naquele tempo. Então, a Revolução Industrial, ela começou ali na Inglaterra, na Europa, né? E com máquinas movidas a vapor, né? As máquinas elas eram movidas com a queima do carvão. Então a primeira fonte de energia na Revolução Industrial ela foi através do carvão. Então o carvão ele era responsável pelo funcionamento das máquinas, pela navegação dos navios. Os navios eram movidos também a vapor, como as locomotivas também eram movidas a vapor, né? A primeira locomotiva entrou em funcionamento em 1815 e a linha férrea ali da Europa se tornou enorme. E eles usavam tanto o navio como a locomotiva para escoar os produtos que eram feitos, né, que eram fabricados ali na Revolução Industrial. Então quando a gente fala sobre Revolução Industrial, a gente fala sobre máquinas, sobre produtos, e a primeira Revolução Industrial, como eu disse, né, a fonte de energia, a principal fonte de energia era o carvão. Era ela que era responsável pelo funcionamento das máquinas. Era ela que era responsável pela movimentação dos transportes, seja da locomotiva, seja do navio. Também havia carros, mas os carros não tiveram bom êxito na forma do carvão, na forma de energia do carvão, na queima do carvão, porque demorava a gerar o vapor e os carros eram muito pesados, e eles se locomoviam muito lento. O carro automóvel ele vai emplacar de fato com a combustão na segunda Revolução Industrial. Então, quando a gente fala, né, da primeira Revolução Industrial, o que levou a Revolução Industrial era o seguinte, era porque a produção era muito lenta. A produção, né, o produto, ele demorava 2 dias, 3 dias ou até mais para ser produzido. E geralmente ele era produzido numa casa. Havia o artesão, as suas ferramentas, era como se diz, né, manual. Era manual, então o artesão ficava ali junto com o aprendiz, e muitas vezes dentro da sua própria casa mesmo, e ele demorava 2 dias, 3 dias para fazer um sapato, demorava alguns dias para fazer uma camisa, e aí tinha comerciantes, tinha pessoas que tinham poder aquisitivo e faziam encomendas para esses artesãos, para que eles pudessem fazer um produto, e esse artesão entregasse num dia específico, e né, o comerciante ele venderia esse produto e ganharia em cima desse produto. Porém que né, muitas vezes o comerciante não tinha como fiscalizar para acelerar esse processo, e também a produção, vamos dizer, manual era muito lenta. E eles queriam acelerar essa produção, eles queriam vender mais, porque eles tendo mais produtos, geraria mais lucro nos seus bolsos. E aí surgem os pensamentos de fazer né, máquinas para produzir mais rápido, sem a necessidade de demorar dias. Ou seja, máquinas que demorariam 1, 2 dias para fazer um sapato, agora eu faria dezenas de sapatos em questão de horas, através das máquinas que foram inventadas e criadas. Né? Houve até a rainha, né? A rainha Elizabeth, ali da Inglaterra, que ela chegou a proibir né, o registro de uma máquina de tecer, porque ela dizia que se aquela máquina entrasse no mercado, ela ia tirar vários trabalhadores, várias pessoas iam perder empregos, porque essa máquina ela faria coisas, produziria coisas que às vezes o homem demoraria muito tempo. E havia uma certa resistência, né? Olha para você ver como é que é o caso de história, uma resistência na produção dessas máquinas, uma resistência, muitas vezes, né? Um certo receio de deixar essas máquinas entrarem no mercado com medo de perder né, os seus trabalhos. E de fato isso no futuro vai acontecer mesmo. Né? Produtos que precisaria de 5, 10 pessoas
com a evolução das máquinas, hoje usa uma pessoa, né? A máquina praticamente ela faz tudo. Então, quer dizer, né, essa rainha chamada Elizabeth ali da Inglaterra, como se diz, ela já estava, né, pensando longe, porque a gente sabe que com o avanço tecnológico nas fábricas e nas indústrias, muitas pessoas foram dispensadas. Isso aconteceu ali na década de 80, na década de 70, isso aí no século 20. Mas a Revolução Industrial, ela está no século 18, né? Então, a principal fonte de energia é o carvão. E aí, o comerciante precisava de que essa produção fosse acelerada. E com isso surgem as máquinas de tecer. As primeiras empresas, elas foram de tecido, elas foram de roupas, a sua especialização era produção de pano, produção de calça, produção de camisas, né? Produção de vestiduras, né? E durante esse processo, né? Esse processo teve a lei do cercamento. O que é essa lei do cercamento? A lei do cercamento, ela vai de 1700 a 1800. A Inglaterra cria uma lei onde, nesse período, antes da lei do cercamento, os camponeses tinham liberdade para plantar, para trabalhar em um espaço de terra. Eles tinham liberdade para plantar e se alimentar daquilo que eles plantavam e ganhar, às vezes, algum dinheiro também, né? Ter um lucro sobre aquilo que eles estavam plantando. Mas quando a Inglaterra cria a lei do cercamento, que já está dizendo a lei, essas áreas seriam cercadas por sebes, seriam cercadas por muros, né? E aí os camponeses não teriam mais acesso a essas terras. Eles não teriam mais acesso. Essas terras ficariam na mão de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas elas detinham o controle dessa terra. Essas terras começariam a ser privadas, ou seja, né, teria dono. E esses camponeses que trabalhavam ali, eles foram obrigados a sair e ir para a cidade. E se instalar perto de uma empresa e trabalhar e receber salário para trabalhar, né, na fábrica. Então isso é a lei do cercamento, que vai de 1700 a 1800, né? Então o mundo ele foi transformado através da Revolução Industrial e através, né, da invenção das máquinas. Porque antes o camponês que era do campo, agora ele foi obrigado a sair com a lei de cercamento e se instalar perto de uma indústria, de uma fábrica, para trabalhar naquele local, para, né, tirar o seu sustento, porque ele não tinha mais liberdade de usar as terras ali europeias, né? E na maioria dessas áreas que foram cercadas havia criação de ovelhas. E a criação de ovelhas tinha um propósito, era extrair a lã das ovelhas para produzir os tecidos, as vestimentas das pessoas ali na Inglaterra, né? Então, outra coisa também que fortaleceu a Revolução Industrial foi o aumento das natalidades. E através da Revolução Agrícola, né, também houve um aumento, um acréscimo da produção agrícola, onde as pessoas começaram a comer melhor, e aonde também, né, houve um disparo de nascimento, porque o capitalismo ele trabalha em conjunto com mercadorias e população. Porque o capitalismo, para funcionar, tem que produzir mercadorias e as pessoas têm que comprar essas mercadorias. Então, houve um boom de natalidade, houve um boom de crescimento habitacional durante esse período também, para comprar os produtos das fábricas, né? Das fábricas europeias ali. Então, isso também fortaleceu a Revolução Industrial, quando houve um aumento populacional, um aumento de densidade demográfica ali na Europa, né? E as pessoas também, como se diz, aumentou um pouco, né, a sua expectativa de vida por alimentar melhor, né, e também o crescimento da produção agrícola, né. Então a primeira locomotiva foi em 1815, né, e eu quero falar um pouquinho sobre a parte social naquele contexto ali da primeira Revolução Industrial, né. O salário dava somente para a manutenção de uma pessoa. Ou seja, né, o salário na primeira Revolução Industrial ele era muito baixo, ele era muito simplório, né? Ou seja, se fosse hoje, nos dias de hoje, eu tinha que trabalhar para me sustentar. E esse trabalho geralmente era para mim somente sobreviver, né? Havia baixos salários, os salários eram ilusórios, eram muito baixos e por isso não somente o homem trabalhava, mas nesse período aí a mulher tinha que trabalhar e até crianças tinham que trabalhar, porque o salário era muito baixo e dava para manter somente aquela pessoa.
né, a situação era bem complicada economicamente quando surgiu as primeiras indústrias e as primeiras fábricas ali na Inglaterra, ali na Europa, depois na França, na Alemanha. O salário ele era bastante ilusório. Você pensar que você trabalharia somente para poder sobreviver, para se manter, né, na sua manutenção, ou seja, a economia era bastante dificultosa nesse período, nesse pioneirismo da Revolução Industrial. Fora isso também, as fábricas eram lugares escuros, né? Eram grandes áreas, os lugares eram escuros e insalubres. Ou seja, não havia nenhuma proteção, né, para a saúde do proletário, do trabalhador dentro da fábrica. Né? Então não havia, não tinha, quando a gente fala de primeira revolução industrial, não tinha ainda energia elétrica, a energia era o carvão. Então as fábricas, elas eram grandes galpões, grandes áreas, e eram escuras, e não tinha proteção nenhuma. Né? Diz, né, a história, diz os relatos que as pessoas saíam cheio de poeira, saíam cheio de sujeira, cheio, né, de terra sobre o corpo. Não havia nenhuma proteção, nenhuma lei trabalhista que garantia a saúde de quem estivesse trabalhando. O trabalhador nesse período aí, ele sofria mesmo, né? A sua saúde era afetada, ele não tinha qualidade de vida, ele não conseguia, né, enriquecer, ele ficava refém mesmo desse sistema ali, né, no começo da Revolução Industrial, desse sistema econômico ali, tá? Durante a primeira Revolução Industrial, ali em 1811 até 1817, surge também o movimento ludista. O que é o movimento ludista? São quando os funcionários eles têm medo de perder os seus empregos para as máquinas, né? E também protesta contra os baixos salários. Então, os principais protestos dos movimentos ludistas era uma revolta, um protesto que os funcionários faziam, e eles quebravam as máquinas, eles quebravam ali, né, as máquinas de tecer, né, as máquinas que estavam ali, que eram dos seus patrões, dos seus donos ali na Revolução Industrial. Havia um protesto e eles quebravam, destruíam as máquinas, e o principal protesto deles era, né, os baixos salários e o medo de ser substituído pelas máquinas. Então, quis destacar também que durante ali o começo do século XIX, de 1811 a 1816, 17, houve esses movimentos ludistas também, né? E homens, mulheres e crianças chegavam a trabalhar de 12 horas a 16 horas por dia. Você imagina isso, né? Hoje a lei, né, diz que nós temos que trabalhar 8 horas. Naquele tempo, além de não ter proteção, de ser um ambiente insalubre, né, de as fábricas serem bastante escuras por causa que não tinha energia elétrica. E também, né, quando a gente pega ali, né, as crianças trabalhavam, os homens e as mulheres trabalhavam 12 a 16 horas trabalhando por dia. Ou seja, né, e também devido a esse excesso de carga, esse excesso de trabalho, as pessoas viviam pouco, porque elas não tinham uma alimentação satisfatória. A alimentação da fábrica que ela fornecia era bastante precária para o seu tempo. O almoço, a janta era bastante, deixava a desejar. Então os funcionários eles se alimentavam muito mal ali na primeira Revolução Industrial, isso gerando que, né, as pessoas, né, os historiadores descrevem que as pessoas eram bastante magras, amareladas e viviam pouco. Diante da questão, né, não havia saneamento básico, não havia moradia de qualidade, né, a situação, não havia saneamento básico, o esgoto era aberto, a água não era tratada, não havia energia elétrica, e a média de uma pessoa viver ali, né, durante a Revolução Industrial era aproximadamente 40 anos de idade, 35, 40 anos de idade, né? E muito raro chegasse a 50, 60 anos. Lembrando que hoje aqui no Brasil a expectativa de vida é 76, 77 anos de idade.
E no Japão já chega a 84 anos de idade, a expectativa de vida. Para você ver que praticamente dobrou a expectativa de idade desde a primeira Revolução Industrial para os dias da idade contemporânea, hoje nos anos atuais. Então, né, a moradia era muito precária, não havia saneamento básico, né? A alimentação dos funcionários dentro da fábrica deixava muito a desejar, a maioria dos funcionários eram magros, eles eram amarelados, né? Não havia uma proteção contra bactéria, contra vírus, né? As pessoas ficavam mais sensíveis às doenças e por isso elas morriam muito cedo. As crianças de 5, 6 anos trabalhavam 9 horas por dia. E se muitas vezes as crianças, muitas vezes, se elas não produzissem, né? Se elas começassem a dormir, ou se, né, elas não estivessem ali exercendo a sua função adequadamente, elas recebiam até castigo com cinto, elas apanhavam, elas eram castigadas fisicamente. Então era uma situação bem complicada quando se fala do social ali no contexto da primeira Revolução Industrial, né? Então os operários eram magros, de peles amareladas e pálidos, né? As crianças também, né, elas apanhavam. Então a situação social durante, né, a primeira Revolução Industrial deixava muito a desejar. Então hoje nós entendemos um pouquinho sobre o contexto da primeira Revolução Industrial, como que ela surgiu e por que ela veio, né? E lembrar que, né, as máquinas, elas transformaram o mundo do jeito que ele é hoje. O mundo sem as máquinas, antigamente, era de um jeito. Depois das máquinas, tornou-se de outro jeito, tá? Então hoje a nossa aula foi sobre a primeira Revolução Industrial. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha absorvido um pouco deste conteúdo e que isso possa agregar conhecimento e sabedoria para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, porque hoje nós falamos sobre Revolução Industrial, tá? No mais, um forte abraço, que Deus te abençoe.